Você não leu errado, não. É cota social na administração pública para pessoas acima de 40 anos, que a partir de agora eu vou chamar de 40 a mais. Mas eu já te atualizei sobre esse assunto desde fevereiro de 2024. Portanto, há 6 meses do momento em que eu gravo esse novo vídeo, eu já te atualizei sobre o Supremo Tribunal Federal ter formado maioria sobre esse entendimento, mas agora no informativo 1148, o Supremo, portanto, publica a decisão tomada na ADI 4082. E eu estou aqui para te atualizar novamente sobre esse conteúdo, uma vez que agora, efetivamente, trata-se de decisão publicada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos analisar então os fundamentos, ou vamos revisar então, os fundamentos do Supremo Tribunal Federal para entender pela constitucionalidade dessa nova cota social, ou seja, cota social na administração pública, reserva de vagas na administração pública para pessoas 40 a mais. Entendo o caso rapidamente, nós temos uma lei distrital, a lei número 4.118, que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que obriga, na administração direta e indireta do Distrito Federal, obriga essa administração a manter no quadro dos seus empregados públicos um mínimo de 5% de pessoas com idade acima de 40 anos, obedecido o critério do concurso público. Essa lei é constitucional? Imagine, por exemplo, que isso é um questionamento de segunda fase dos concursos da advocacia pública. Se você tem mais ou menos de 40, mas se você cansou de estudar para os concursos da advocacia pública a partir de planos genéricos de estudo, de cursos genéricos, que muitas vezes utilizam o mesmo material para que você estude para a advocacia pública, mas para que outras pessoas também estudem para juiz, para defensor, para promotor, e não encontrou nesses cursos, nesses materiais, resultados satisfatórios para a sua aprovação, se você tem interesse numa mentoria individual comigo, no primeiro comentário deste vídeo ou na descrição do vídeo, existe um formulário que você pode preencher. Nesse formulário, ou a partir desse formulário, eu vou te conhecer melhor e a partir dele eu entro em contato no momento em que surgirem vagas aqui de mentoria individual comigo para os estudos da advocacia pública. Eu estou me referindo ao EAIPROC, Estudo Assistido e Individualizado para Concursos da Advocacia Pública. Assistido e individualizado, é isso mesmo que você ouviu. Muito bem, vamos, portanto, voltar à análise. A lei distrital que determina que 5% dos quadros da administração pública, direta e indireta, nesse caso, devem estar ocupados por pessoas 40 a mais é constitucional, os 5% não está aqui no enunciado, mas 5% é o percentual do caso real. Essa lei é constitucional ou não? Bom, antes da gente analisar os fundamentos que foram efetivados pelo Supremo em grau de definição, com a publicação dessa ADI 4082 no informativo do Supremo, eu tenho que te chamar a atenção para duas situações importantes. A atenção 1 é o seguinte, vamos lá. Você pode dizer assim, professor, eu não vou nem acompanhar essa análise porque aqui o Supremo analisou a constitucionalidade da cota social 40 a mais na realidade do Distrito Federal, porque analisou a constitucionalidade da lei distrital. Beleza, concordo contigo, de certa forma foi isso mesmo. Mas os fundamentos utilizados pelo Supremo observam uma análise de constitucionalidade geral e não de uma realidade local da cota. Ou seja, o Supremo, em toda a fundamentação que julgou a constitucionalidade dessa lei distrital, analisou a realidade, nesse caso, constitucional da cota de forma geral, sem avaliar efetivamente a situação específica do Distrito Federal. Sendo assim, é possível presumir que a constitucionalidade de eventuais outras leis no mesmo sentido, desde que efetivamente estabelecidas por outros entes da federação ou mesmo no cenário federal pela União. Sim, é possível dizer que se a União, nesse caso, organiza-se de forma legislativa para a publicação de uma lei que prevê cota social para pessoas com mais de 40 anos, essa lei, pela jurisprudência do Supremo agora publicada em informativo, seria constitucional nos mesmos moldes do que decidiu o Supremo aqui. Ok. Atenção 2. Atenção 2 é o seguinte. Muita gente vai dizer assim, professor, a cota é de 5% para pessoas 40 a mais na administração, ou seja, no número de servidores que estão ocupando cargos nos quadros da administração distrital. Não é uma reserva de vaga em concurso propriamente. Sim, eu também concordo e você também tem razão. Mas as pessoas ingressam na administração pública por meio do concurso. Então,
Obviamente, logo, pode haver reserva de vaga em concurso para o atingimento do percentual geral. É bem verdade que existem muitas pessoas dentro da administração pública que possuem mais de 40 anos, mas, para garantir esse percentual mínimo, a administração pode fazer reserva de vaga em concurso público para atender a esse comando legal. Então, essas são informações bastante importantes que você precisa ter para analisar comigo essa nova cota social, no que diz respeito efetivamente àquilo que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Ah, o enunciado traz sim, mínimo de 5% de pessoas com idade acima de 40 anos. Disse que o enunciado não tinha trazido o percentual, mas utilizei o percentual inclusive do caso real. Muito bem, dentro dessa realidade, nós temos que responder o seguinte questionamento: a reserva de vagas para pessoas acima de 40 anos é constitucional ou não? Já te adiantei que sim, que é constitucional. Vamos ver quais foram os fundamentos do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, e aqui eu trago as principais passagens do inteiro teor do julgado, não é nem as principais passagens que estão lá no resumo do julgado do informativo, é do inteiro teor, pela importância dessa decisão, ele diz assim: o mecanismo etário contido na lei distrital impugnada coaduna-se com o princípio da igualdade material. Perceba, o Supremo está falando sobre a lei distrital, mas não está falando sobre nada referente à localidade ou alguma questão específica do DF. Está dizendo que o mecanismo etário que está na lei distrital está de acordo com a Constituição Federal e, portanto, coaduna-se com o princípio da igualdade material, princípio da isonomia no seu aspecto material, ou seja, tratando desigualmente aqueles que são considerados pela lei desiguais, visto que cria uma reserva de vagas para uma faixa etária que encontra dificuldades quanto à empregabilidade. Ainda que a população nessa faixa etária, ou seja, 40 mais, encontre-se em plena capacidade, e esse foi justamente o principal argumento do autor da ação direta de inconstitucionalidade, o autor da ação direta de inconstitucionalidade disse o seguinte: o que diferencia de fato e de verdade uma pessoa de 30 anos para uma pessoa de 40 anos? É a capacidade laboral? A capacidade laborativa? Não. Uma pessoa de 40 anos com saúde trabalha tão bem quanto uma pessoa de 30 anos com saúde. Então, nesse caso, não há um discrímine razoável para estabelecer uma cota para pessoas 40 a mais. O Supremo, enfrentando essa discussão, enfrentando esse argumento do autor da ADI, diz assim: ainda que a população nessa faixa etária encontre-se em plena capacidade, como aponta o autor da ação, ela não conta com outras políticas de incentivo de contratação, como ocorre, por exemplo, com o programa Jovem Aprendiz, de âmbito nacional, voltado a jovens entre 14 e 18 anos, e as múltiplas políticas assistenciais e previdenciárias de proteção ao idoso. O Supremo fez aqui uma linha de separação e disse o seguinte: para o jovem aprendiz existe política pública, para o idoso existe política pública, mas para a pessoa que está no meio desse caminho não tem política pública nenhuma. Então, o Supremo, nesse caso, fez uma análise comparativa em relação às políticas públicas para o início da vida profissional, para o fim, nesse caso, do exercício da profissão e, portanto, para a vivência do idoso no que diz respeito ao gozo da sua aposentadoria, e para quem está na metade do caminho, o Supremo disse: não há política pública para essa pessoa. E diz mais: ademais, merece destaque o argumento de que a diminuição do desemprego, especificamente na faixa etária acima dos 40 anos, tem potencial de gerar impacto na cadeia econômica como um todo. Aqui a análise do Supremo não é da pessoa, mas da situação social das pessoas que se encontram nessa faixa etária, visto o seu reflexo em toda a estrutura familiar. É sabido que a empregabilidade é fator decisivo na garantia de outros direitos sociais, como alimentação, saúde e educação, resultando, por sua vez, em proteção ao núcleo familiar. Uma passagem importante também que eu retirei do inteiro teor desse julgamento diz respeito às informações prestadas pela Câmara Legislativa, informações requisitadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, como de praxe, assim se faz no rito da ADI. A Câmara Legislativa disse o seguinte: o objetivo da Lei 14.118 é o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, com a diminuição do desemprego em uma faixa em que as pessoas aumentam a condição de arrimos de família, onde sustentam não só a si mesmos, mas também mulheres, filhos e muitas vezes
seus pais. Então, nesse caso, o Supremo utilizou-se dessa argumentação da Câmara Legislativa para fazer essa análise, assim, da estrutura das pessoas que se encontram na faixa etária de 40 a mais, no que diz respeito ao mercado de trabalho dessas pessoas e às obrigações que essas pessoas têm no que diz respeito à manutenção da subsistência própria e da sua família. O Supremo utiliza-se, portanto, dessa passagem da Câmara Legislativa para, nesse caso, estabelecer um parâmetro argumentativo para o seu julgamento. E aí, o Supremo, agora no informativo 1148, estabelece em definitivo sua decisão na ADI 4082, essa ação direta de inconstitucionalidade aqui que estamos analisando, e o destaque fica assim redigido para que você perceba e confirme aquilo que lhe disse no começo do vídeo sobre a possibilidade da aplicação desse entendimento para outros entes federativos e também para a União, nesse caso, dependendo, obviamente, de lei. É constitucional na medida em que configura discrímine razoável, portanto, discrímine constitucional, a aplicação do princípio da isonomia no seu aspecto material, tratando de forma diferente os desiguais. Lei distrital, obviamente que aqui é lei distrital porque ela é que foi objeto da análise de constitucionalidade, que se estabelece a obrigatoriedade de serem mantidas, no mínimo, 5% de pessoas com idade acima de 40 anos, obedecido o princípio do concurso público. Para ingressar na administração, você precisa, nesse caso, do concurso público, nos quadros da administração pública direta e indireta. Interessante também que, embora a lei fale na situação específica dos empregados públicos, ou seja, aqueles que são regidos dentro da administração pelo regime seletista, no destaque do julgado e na decisão, o Supremo não faz esse discrímine, dando a entender que, nessa situação aqui, os 5% diz respeito aos cargos que estão estabelecidos na estrutura da administração pública direta e indireta, podendo ser aplicado, e aí é opter dictum, que nós analisamos isso, ou seja, podendo ser aplicado também para os cargos efetivos. Então, estamos sim diante de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que nos dá a ideia de que a cota social de reserva de vagas para pessoas 40 a mais nos quadros da administração que possui reflexo no concurso público é constitucional para o Distrito Federal e pelos fundamentos utilizados pelo Supremo para os outros entes federativos, e aí outros estados, os municípios e também para a União Federal no que diz respeito aos concursos federais. Contudo, para a aplicação desse entendimento para outros entes federativos, estados, outros estados, municípios e União, é necessário lei de cada ente para tanto. No entanto, posso dizer e assegurar que essa nova cota social, nos termos da constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, se aplica apenas ao Distrito Federal. Mas abriu-se aí a possibilidade legislativa para que outros estados, os municípios e a União publiquem lei no mesmo sentido. Bom, tá aí uma atualização importante. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.